Portanto, no primeiro exercício, a geometria é linear com duas ligações duplas. No segundo exercício, para calcular o volume será igual à quantidade vezes o volume molar. Então, é massa sobre a massa molar vezes o volume molar. Massa é de 33 vezes 10 elevado a 6, estou a passar de tonelada para grama. Dividido pela massa molar, que é o 44,01, vezes o volume molar, que é o 22,4, portanto será a opção B. Emite sons a 52 Hz. Esta frequência é maior do que a frequência que é utilizada ou captada pelas restantes baleias. Portanto, a frequência tem que ver com a altura do som. Portanto, um som de maior frequência é um som mais alto, um de menor frequência é um som mais baixo. Pode concluir-se que este som não é mais grave, será mais agudo. Maior velocidade não, porque a velocidade depende do meio de propagação, o meio de propagação é o mesmo. Tem o mesmo período, também não, porque o período é o inverso da frequência. E tem menor comprimento de onda. Ora, o que é que nós sabemos? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, pelo que o comprimento de onda será igual à velocidade sobre a frequência. Se a frequência é mais elevada, a velocidade tem o mesmo valor, então o comprimento de onda será menor. Esta distância daqui para aqui, em termos de escala, será equivalente a esta daqui para aqui, certo? O que significa que de P1 para P3 passa o mesmo tempo que passa deste ponto para este ponto. Ou seja, P1 para P3, este intervalo aqui será de 10 milissegundos. Portanto, de P1 para P2, este intervalo será de 5. A velocidade total será igual à distância total sobre o intervalo de tempo. Entre dois picos sonoros, a onda sonora na baleia fez a distância 2D. D para trás e D para a frente. Portanto, temos que 1400 será igual a 2 vezes a distância sobre 5 vezes 10 elevado a menos 3. O que D é igual a 1400 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 2. Há 3,5. O que se oxida mais extensamente é o melhor redutor. Não esqueçam disto. Portanto, entre ferro e crómio, estando os dois em contacto com oxigênio, se é o crómio que se oxida, então o crómio é o melhor redutor. Então, primeiro, se era uma liga constituída por ferro, carbono e crómio, cromo ou crómio é igual. Estes elementos, quem são os metais? É o ferro e o crómio, o carbono é um não metal e estão no mesmo período. Portanto, será a opção C. Explica a resistência à corrosão atmosférica do aço. Apresenta a razão pela película que torna o aço resistente à corrosão. O que é que a película na superfície impede que o aço que está por baixo da superfície da película seja oxidado? Porque impede o contacto com o oxidante, que é o oxigênio, não é? É como se estivéssemos a pintar a peça. Então, a camada de CR2O3 impede a corrosão do ferro, pois evita o contacto com o O2, que é o oxidante. Fundamento do processo de autorreparação. Nesta superfície escura, o que é que nós temos ali? Ferro e crómio. Mas depois só se formou o óxido de crómio. Por que motivo? Porque o crómio oxida-se mais facilmente que o ferro. Se oxida mais facilmente, então é melhor redutor. Como o Cr é melhor redutor que o Fe, quando em contacto com o O2 atmosférico, o Cr reage com o O2, formando a película de CR2O3 que protege o ferro da oxidação. No estado fundamental, o oxigênio comparativamente com o carbono, portanto a configuração é 1S2, 2S2, 2PX, 2PY, 2PZ, ou nada, e o oxigênio 1S2, 2S2, 2PX, 2PY, 2PZ, fiz um 1. Então o que é que nós temos? O número de energias de remoção é o número de subníveis. É igual, não é diferente. O oxigênio tem o maior número de orbitais de valência totalmente preenchidas, porque o oxigênio tem 1, 2, o carbono totalmente preenchido só tem uma. A variação da energia da água é igual a MC vezes a variação da temperatura da água. É a mesma massa, por ser água é a mesma capacidade térmica máxima, e a temperatura aumentou mais onde? No segundo ensaio. Então qual é a conclusão que nós tiramos daqui? Como o ΔT da água no segundo ensaio é maior que o ΔT da água no primeiro ensaio, então a água recebe a partir do objeto mais energia no segundo ensaio. É a mesma massa de água, onde a água aquece mais, onde ela recebe mais energia. Então, no segundo ensaio, onde ela recebe mais energia. A energia recebida pela água vem de onde? Vem toda do objeto. Então, vamos dizer exatamente isso, que é como variação da energia da água corresponde à energia recebida a partir do objeto, então, na segunda experiência, o objeto libertou uma energia maior que na primeira experiência. Mas agora nós sabemos que a energia libertada por um objeto
também tem a ver com a sua variação de temperatura, que é o MC delta T. Como a variação da energia do objeto em módulo igual a MC vezes o módulo da variação de temperatura. Aqui eu estou a colocar módulos porque a variação de energia é negativa porque a temperatura está a diminuir. Como a massa do objeto é a mesma nas duas experiências, logo C será igual à variação da energia do objeto sobre a massa vezes o módulo da variação de temperatura. Na segunda experiência, o módulo da variação da energia do objeto é maior e o módulo da variação de temperatura é menor que na primeira experiência. Logo, a capacidade térmica máxima do objeto na segunda experiência é maior que a capacidade térmica máxima do objeto na primeira experiência. A figura mostra um prédio que tem 3 lances de escadas, 2,80 m. Temos um elevador de 300 kg, uma pessoa de 75. Admita que o conjunto são relativos ao centro de massa, o Sol é o nível de referência. Qual é a razão entre as variações das energias potenciais gravíticas do conjunto pessoa, cabine e terra no trajeto vertical, obviamente, e no trajeto pelas escadas, se fosse só pessoa? Variação da energia potencial gravítica do conjunto sobre a variação da energia potencial gravítica da pessoa. Este é igual à massa do conjunto, que dá 375 vezes o G vezes a diferença das alturas, que dá 3 vezes 2,8 menos 0. For da pessoa, 75 vezes G vezes é igual 3 vezes 2,8 menos 0. Portanto, isto vai dar, tudo simplificado, 375 sobre 75 dá 5. Nós temos um movimento que é uniformemente acelerado no primeiro segundo, uniforme nos restantes 8 segundos e depois, outra vez, uniformemente retardado em 1 segundo. O valor da velocidade vezes 9, portanto este valor aqui, será igual, portanto eu estou a considerar este valor da velocidade há de ser igual a 3 vezes 2,8. Então, 3 sobre 9 dá 1/3, 2,8 sobre 3, isto dá 0,93. A força resultante tem sempre sentido de movimento, certo? E a aceleração tem sentido da força resultante. Portanto, se ele está a subir e está a acelerar, como a força resultante tem que ter o sentido de movimento, então a reação normal tem que ser maior que o peso. Certo? Porque a força resultante é a diferença entre a reação normal e o peso. Se o movimento é acelerado, a resultante tem o sentido do movimento que é da velocidade. Então a resultante está para cima. Então a força que está para cima tem que ser mais intensa que a força que está para baixo. Depois temos ali um período em que o movimento é uniforme. E quando o movimento é uniforme, a força resultante é nula. E depois temos outra parte do movimento em que o movimento é retardado. Então se o movimento é retardado, a resultante tem que ter sentido oposto ao do movimento. O elevador continua a subir, mas tem que ter a força resultante no sentido contrário ao do movimento, logo o peso tem que ser maior que a reação normal. Assim, é porque é que a reação normal que muda não é o peso? Porque a estrutura é a mesma, não é? O que muda é a força que o cabo exerce no elevador, força essa que é alterada por um motor que está a puxar o cabo. Ok? E, portanto, vamos ter que ter a reação normal maior, igual, depois menor. Portanto, só pode ser este aqui. E, como esta linha é perpendicular aqui, então, se este ângulo aqui é de 80, então este é complementar, que são 10 graus. Se este é 10, se este cá de cima é de 90, então este aqui tem que ser o complementar, 80 graus. Porque a soma dos ângulos internos no triângulo tem que dar 180 graus. Pronto. Se agora imaginares o raio 1, um prolongamento do raio 1, e ele, como é paralelo ao chão, aqui vai fazer 90 graus. Se aquele ângulo lá está de 80, então este aqui tem que ser 10 graus. Mas este ângulo, aqui deste lado, este e este, são verticalmente opostos. Então, se o da direita é de 10, este também tem que ser 10 graus. Mas o 10 graus passou a ser o ângulo formado entre o raio refletido e a normal. Então, o raio formado entre o raio incidente e a normal também é 10 graus. O ângulo de incidência do raio que dá origem ao raio refletido 1, que é paralelo ao solo, é de 10 e é menor do que o ângulo 2, não há dúvida nenhuma, não é? Durante uma falha de eletricidade, uma pessoa deixa as escadas com uma lanterna a pilhas ligada. Então, no circuito, o sentido real é do polo negativo ao polo negativo. O sentido real é o sentido verdadeiro do movimento das partículas, são os elétrons. Portanto, é de negativo para o positivo e a corrente é contínua. Portanto, será esta aqui. Qual é a diferença entre corrente contínua e alternada? Depende da fonte. Uma fonte de corrente contínua gera corrente contínua, pilhas e painéis solares. Uma fonte de corrente alternada gera corrente alternada. Tudo que gera corrente por variação do fluxo magnético. A corrente que tem nas tomadas, das barragens e outras coisas que tens. Agora temos uma pilha.
A expressão é diferença potencial é igual à força eletromotriz menos o R vezes o I. Este valor aqui corresponde ao módulo do declive deste segmento da reta e este valor daqui corresponde à ordenada na origem. Ora, então se formos ver a força eletromotriz ordenada na origem, o módulo do declive, melhor dizendo, aproximadamente 1.6 sobre 1.2. Portanto, 1,6 sobre 1,2 dá terços, é mais ou menos 1,3. Portanto, será este. Toda a energia mecânica do início é igual à energia mecânica no fim, certo? Ou seja, a energia potencial gravítica do início calcula-se por mgh. A energia cinética do fim vai ser igual à potencial gravítica do início. E de cada vez que bate, perdeu metade da energia. Então vamos fazer as contas. Ele tem uma energia de mgh. Este é o início. Colide com o Sol, ficou com que energia? Perdeu metade. Então ficou com G H sobre 2, na primeira colisão. Depois volta a colidir, ele agora vai subir com uma energia de mgh sobre 2, só. Volta a descer sempre com a mesma energia, bate no chão, volta a perder metade. Já tinha mgh sobre 2, agora metade passou para mgh sobre 4. Então, quando ele subir, como só tem uma energia de mgh sobre 4, se a energia potencial gravítica é mgh sobre 4, então a altura é H sobre 4. A molécula de NH3 tem 8 elétrons de valência, sendo 2 o número de não ligantes e a geometria é a geometria piramidal. Portanto, a sequência será 2, 1, 2. Os números de oxidação são, ora bem, se o do hidrogênio é de 1, somando os números de oxidação tem que dar 0, porque a molécula é neutra, 3 vezes 1 são 3, 2 outro é de menos 3. Aqui é 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio, 3 vezes menos 2 dá menos 6 mais 1 dá menos 5, então 2 outro passou para 5. Portanto, menos 3 e 5. Considera que nas etapas está uma conversão completa e a terceira rendimento de 75%. Determina a massa NH3 para produzir 1200 toneladas de HNO3. Aqui produzo uma massa de 1200 toneladas, dá 1200 expoente 6 grama. Então a quantidade obtida de HNO3 será igual a 1200 expoente 6, 1200 expoente 6 a dividir por 63,02 dá 1,9 expoente 7 mol. Mas isto é obtido. E agora quero calcular qual é a quantidade esperada. Porquê? Quando eu relaciono reagente com produto, faço sempre do reagente para o produto esperado. O obtido tem que ser através do rendimento. Então vou fazer a nossa conta, que é, como o rendimento é o obtido sobre o esperado vezes 100, então a quantidade esperada será igual ao obtido, que é 1,9 expoente 7, sobre o rendimento, que é de 75%, vezes 100. Portanto, este valor, a dividir por 0,75, dá 2,54 expoente 7. 2,54 expoente 7 mol. Agora vamos à estequiometria. Eu por cada 2, aqui estou à espera de gastar 3, não é? E portanto, a quantidade do NO2 será igual a 3 vezes a quantidade do HNO3, que é o tal 2,54 expoente 7, sobre 2. Dá 3,81 expoente 7. 3,81 expoente 7 mol. Agora, o NO2 obtém-se de onde? A partir do NO. Como a estequiometria é 2 para 2, então significa que a quantidade do NO é também de 3,81 expoente 7 mol. E o NO vem de onde? O NO vem do NH3. E a proporção é de 4 para 4, portanto é de 1 para 1. O que significa que a quantidade de NH3 é também de 3,81 expoente 7 mol. A massa do NH3 é igual à quantidade vezes a massa molar. 3,81 expoente 7 vezes 17,04 vezes 17,04. Acho que li que era em quilograma, não é? Isto dá 6,49 expoente 8 grama. Isto dá 6,49 vezes 10 elevado a 5 kg. Esta substância, reagindo com água, que é um produto natural e abundante, forma o que eu quero e formou-se aqui uma substância secundária. Então, se eu não a utilizar, vou perdê-la. Então, onde é que eu vou gastar? Vou gastar ali, na reação de cima. Estão a ver? Portanto, eu devo reutilizar o NO da terceira etapa na segunda. E por que não o NO da primeira e na segunda? Porque o NO da primeira e na segunda já foi gasto.
Ok? Então será, devo utilizar o NO da etapa 3 na etapa 2. Portanto, o ácido é o titulado, o hidroxissódio é o titulante, a reação, esta que cá está, o volume de hidroxissódio é 380. Ora, uma coisa, se eu registrei até às centésimas, a tolerância de leitura vai até às centésimas, ok? Portanto, primeiro, o hidroxissódio é um titulante, então é medido na bureta. Se a bureta tem a possibilidade de registar até à centésima, a tolerância de leitura está na centésima. Portanto, será este aqui. Seleciona a opção correta. Primeiro, estou a adicionar uma base sobre um ácido. O pH irá aumentar, igual em todos. Quanto é que eu adicionei de base? O volume titulante, 13,80. Não foi 10. E são duas espécies fortes, pelo que a 25 graus o pH há de ser de 7. Primeiro, vou calcular a quantidade do NaOH, multiplicando a concentração pelo volume. A concentração é 0,1 e o volume 13,80 vezes 10 elevado a menos 3 dá 1,38 expoente menos 3 mol. A quantidade de HNO3 é a mesma. 1,38 expoente menos 3 mol. Porque isto é que é meter 1 para 1. A concentração do HNO3 é igual à quantidade sobre o volume. 1,38 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 10 vezes 10 elevado a menos 3, isto 0,138. Da solução diluída do ácido, já calculei. Agora vou à solução concentrada. A solução concentrada tem aquela informação da percentagem da densidade. Por cada 100 grama de solução há 35 grama de soluto. Eu vou calcular já a quantidade do HNO3 que cá existe, dividindo a massa pela massa molar. 35 sobre 63,02, 0,56 mol. Então, como a densidade da solução é a massa sobre o respectivo volume, então o volume há de ser igual à massa sobre a densidade. A massa é de 100, a densidade é 1,260. Atenção que a massa está em grama, a densidade está em grama por centímetro cúbico. Então, ao fazer este cálculo, o resultado virá em centímetro cúbico. A concentração, então, 0,56 sobre 79,4 vezes 10 elevado a menos 3, isto dá mol por decímetro cúbico. Agora, para estabelecer a razão entre a concentração da concentrada e da diluída. Então, a concentração da concentrada sobre a concentração da diluída será de 7 sobre 0,138. Isto dá? 51. A variação da energia cinética do meteorito. Isto é igual ao meio da massa, velocidade final, menos a inicial, cada qual ao quadrado. Então é igual a 1 meio. A massa do meteorito, que é de 12 kg. A velocidade do fim é de 0, a do início é de 10 km por segundo. Portanto é 10.000. 10 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado. Portanto, metade de 12 dá 6. 6 vezes 1 a expoente 4. Portanto, há menos 6 vezes 10 elevado a 8 joule. Isto é a energia que o meteorito perdeu. Portanto, perdeu, isto é, transferiu para outro corpo, neste caso para o gelo. A variação da energia interna do meteorito, ou seja, agora estou a calcular a energia que ele liberta por estar a arrefecer. Portanto, será igual a mc vezes a variação de temperatura. A massa é de 12, a capacidade térmica máxima é de 830 e a variação de temperatura é de 0, menos a temperatura inicial, que era de 3.100. Portanto, isto dá menos 3,088 vezes 10 elevado a 7. 309 vezes 10 elevado a 7 joule. Então, estas foram as energias, as variações de energia do meteorito. Se diminuiu, foi transferida para onde? Para o gelo. Então, qual é a variação da energia interna do gelo? É igual a 6 vezes 10 elevado a 8 mais 309 expoente 7. Mas porquê que agora é positivo? Porque se de um lado diminui é porque no outro aumenta, não é? Então isto vai ser igual a 6,309 vezes 10 elevado a 8 joule. Nós agora temos a variação da energia interna do gelo, que ele já estava a 0, então toda a energia foi utilizada na fusão. Então fica que a variação da energia interna do gelo é igual ao M vezes o ΔH de fusão, ou seja, o 6,309 vezes 10 elevado a 8 é igual ao M vezes o 3,309
34 vezes 10 elevado a 5, pelo que a massa deu um total de 1,9 vezes 10 elevado a 3 kg. Confere? Então nós temos que a posição será igual à do início, que é 0, a velocidade do início é 0, fica só meio de g vezes t quadrado. Vai cair 1,6, isto é igual ao meio da aceleração gravítica daquele planeta vezes, é 1,7, não é? 1,7 ao quadrado, e daqui calculamos o g deste planeta, que dá 1,6 vezes 2 sobre 1,7 ao quadrado. Como é que nós conseguimos relacionar a aceleração da gravidade com o valor da massa do planeta? A força gravítica, que se pode representar por g, produto das massas, sobre o raio do planeta ao quadrado, isto é igual à massa do corpo m vezes a aceleração gravítica. Portanto, simplifico aqui estes dois. Então já sei que a massa do planeta vai-me depender da constante de gravitação universal, do raio e da aceleração gravítica. Ora, este já tenho. Uma constante, falta-me o raio. Mas o nosso astronauta fez uma trajetória de perímetro circular e de perímetro de 50 km. Vou buscar o raio por aí. O perímetro do planeta é igual a 2π vezes o raio. O perímetro do planeta são 50 km, portanto 50 vezes 10 elevado a 3. Isto é igual a 2π vezes o raio. E temos um planeta cujo raio é de 50 vezes 10 elevado a 3 sobre 2 vezes π. Agora vamos substituir. Fica 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa do planeta sobre 7,96 vezes 10 elevado a 3. Então, isto significa que a massa do planeta será de vezes 10 elevado a 18.